Gravando. Tá. Bom dia a todos. Estamos aqui para falar sobre o fomento ao diálogo religioso. Nós estamos aqui para falar sobre diálogo religioso nas escolas. E para isso nós vamos abordar três visões diferentes de três religiões: o cristianismo, a Umbanda e o espiritismo. Para falar sobre o cristianismo, nós temos aqui a Ruba, que vai falar um pouco como o cristianismo pode ser útil para o diálogo religioso nas escolas. Pode falar, Ruba. Boa tarde, meu nome é Ruberlane. Então, o cristianismo, com suas diversas denominações, enfatiza o amor ao próximo e a aceitação do outro. Na escola, o diálogo interreligioso pode ser promovido por meio de atividades que incentivam a compreensão das diferentes tradições cristãs e seu papel na formação ética e moral dos indivíduos. Os educadores podem abordar temas como a importância do respeito, da solidariedade e da paz, que são centrais na mensagem cristã. Muito bem, muito bem. Ela abordou um tema muito importante, que é uma das bases do cristianismo, né? Que é o amor, a caridade. Ela propôs isso para que nós pudéssemos falar nas escolas. Mas vamos também ouvir falar um pouco sobre o espiritismo com o Breno, que vai falar um pouco como o espiritismo pode trazer uma relevância para o diálogo nas escolas. Pode falar, Breno. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Breno, né? E vou acrescentar um pouco também nessa linha de pensamento aí do nosso trabalho. Eu acredito que sim, o Espiritismo tem algo que possa ser elevado. Ele foi fundado por Allan Kardec e tem muito a contribuir, pois tem uma de suas bases é a moralidade como meio de evolução espiritual. Então, por meio das coisas morais, das coisas que a gente faz no dia a dia, que envolve ética, outras coisas também, a gente acaba evoluindo o, nossos espíritos nessa linha do espiritismo, né? E isso contribui muito para a educação, no ensino fundamental, ensino médio, o que for. Então, eu acho que isso contribui bastante. Beleza, beleza. Nós vimos agora também que é possível que o espiritismo ele traga uma contribuição, mas por fim, vamos ouvir também o Igor que vai falar sobre a Umbanda como também um contribuinte para o diálogo interreligioso na escola, a religião em si, que ela pode contribuir. Pode falar aí, Igor. Boa tarde a todos. A Ubanda é uma religião brasileira, ela, né, que mistura elementos como África, africanos, indígenas e cristãos. Ela também valoriza a convivência pacífica entre as diferentes tradições religiosas e acaba promovendo o respeito à diversidade. A Ubanda na escola, né, pode contribuir para o diálogo interreligioso por meio, né, de ensinamentos sobre a importância da harmonia entre os povos e da prática do bem. Os educadores podem incluir atividades que celebrem as diversas manifestações culturais e religiosas no nosso Brasil, promovendo apresentações artísticas, festivais ou debates sobre temas relacionados à espiritualidade e à sua ética. Beleza, beleza. Também o tema como a gente estava conversando em outro momento, o tema da roupa também, se pudesse falar um pouco sobre esse tema da questão da roupa, como ela pode contribuir, como é essa cultura da roupa que você havia antes conversado comigo, a questão da Bahia, como é que funciona isso? Fala aí pra gente. Primeiro ponto, né, a gente deve respeitar, né, a cultura do próximo, porque religião também fala-se de cultura, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de se vestir. Que nós, aqui do Rio de Janeiro, seja totalmente diferente da cidade lá de Salvador, Bahia, por mais que seja totalmente diferente,
nós devemos olhar e respeitar, né, as suas vestimentas em si, porque é diferente da nossa daqui do Rio de Janeiro. Para nós aqui não, né? Nós vemos eles usar essa vestimenta somente fazer a sua obrigação, assim dizendo, fazer aquilo que a sua doutrina manda fazer. E lá não, na Bahia não, na Bahia eles usam normalmente. Você olhar, eles estão sempre usando esse roupão deles. E eu acho que é isso, né, cara? A gente deve olhar e respeitar, somente respeitar mesmo. Beleza, beleza. Mas eu quero agora perguntar para vocês como que isso pode ocorrer na prática, porque bem sabemos que muita coisa muda quando vai para o contexto da escola. Então, como vocês acham que é possível levar esse diálogo interreligioso para as escolas? Eu queria que vocês falassem para mim como que isso se dá na prática, quando chega na escola. Poderia, Breno, me falar um, um ponto que você sente que seja importante enfatizar para que isso dê certo nas escolas? Sim, sim, Davi, com certeza. Acredito que Gabriel, não. para ter esse diálogo religioso entre as pessoas, é necessário que os ensinadores sejam, como eu posso dizer assim, imparciais na questão de doutrinação. Às vezes eu sou um ensinador ali, quero impor minha fé no aluno, aí eu ensino uma coisa e deixo de lado outra, ou abordo uma coisa assim de forma diferente que possa dar que estou ensinando alguma coisa, ou seja, a doutrinação acima de tudo deve ser deixada de lado. E como a gente estava conversando em outro momento, isso é até lei, né? Previsto por lei que os ensinadores não devem colocar a doutrinação em si, enfiar na cabeça do aluno a fé dele e tal. Acredito que isso é um primeiro passo e bastante importante aí para esse diálogo interreligioso entre os alunos e professores, e em qualquer setor da comunidade, da sociedade. Beleza, beleza. Essa questão é muito importante mesmo, como ele disse, né? É uma lei número, de número 800, né? Então, essa lei ela mostra sobre a questão da proibição da doutrinação e é algo que é muito importante, porque quando se doutrina alguém, você está abrindo mão das outras religiões, você está olhando a sua em detrimento das outras. Então, esse ponto que o Breno tocou é importantíssimo para que haja esse diálogo, que é que- a falta de doutrinação nas escolas. Rubia, você poderia também dar uma contribuição como isso se aplica nas escolas? Então, eu acredito que as escolas hoje, ela deveria abrir meios de tempo, né, para palestras, para conscientização, tanto dos alunos como também dos pais, porque como os pais já vêm de um outro conhecimento, de uma outra cultura, as escolas ela deveria dar esse espaço, né, para conscientização, porque o diálogo em si é tudo. Então, através de palestras, seriam meio que abrir, né, um leque, né, de conhecimento tanto para os pais quanto para os alunos, porque o conhecimento é que leva a perder um pouco desse preconceito que hoje em dia ainda existe, que é um preconceito e intolerância religiosa. Então, através de palestras, de conscientização, eu nas escolas, né, que é um local maior, onde tem uma quantidade maior de crianças, que deveria existir palestras para que pudesse ter uma conscientização. E assim o preconceito fosse diminuindo ao decorrer do tempo. Beleza, beleza. Muito importante. Igor, o que você pode contribuir para a gente nessa questão? Pegando um gancho aí do que foi falado, né, da mais do da Rúbia, infelizmente no nosso Brasil, né, existe uma barreira muito grande entre nós seres humanos quando se trata de religião.
A religião, infelizmente, ela acaba distanciando o ser humano um do outro. Então, o que pode aproximar o ser humano em si é respeitando. É respeitando seu pensamento, seu modo de agir, as suas vontades. É tentando entender, né, cara, o próximo. Respeitar, acima de tudo, o ser humano. Não só porque ele é de outra religião ou tem outro pensamento, mas, acima de tudo, respeitar porque ele é um ser humano. E para que eu venha entender a mente desse ser humano que é de outra religião, eu tenho que dialogar com ele. Eu não posso criar barreiras sem antes o conhecer. Eu não posso afastá-lo sem antes o conhecer. Eu não posso tomar decisões, né, assim dizendo, precipitadas. Eu não posso deixar de lado por ele ser, assim dizendo, ser de outra religião. Eu tenho que tentar dialogar, tentar conhecer a cultura deles, tentar pelo menos conhecer um pouco de sua religião sem o criticar. Assim é o meu Beleza, ponto de vista. beleza. Então, é isso. Eu espero que a partir desse nosso encontro, muita que ele possa contribuir para uma mudança possível nas escolas que realizem-se, como nós falamos, palestras e falta de doutrinação, um diálogo entre si, que essa nossa live, que essa nossa conversa possa contribuir muito para esse tema nas escolas, tá bom? Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos aí. É isso. Valeu. Pronto.